Abra sua Bíblia num profeta que tem na sua Bíblia, chamado Zacarias. Eu sei que todos já leram todo o livro de Zacarias. Sei que vocês dominam bem Zacarias. E aqui não tem a ver com os 4 trapalhões, não. É Zacarias profeta. Está pertinho de Malaquias, que Malaquias está pertinho de Mateus. Então, se você abrir Mateus e voltar, você vai achar Malaquias e vai achar Zacarias. Amém? 9. Capítulo 9, versículo de número 9. Hã? Ele vai botar ali, irmãs. Olha lá. É Zacarias. Zacarias 9, verso de número 9. Podemos? Diz assim a palavra do Senhor: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Senhor, me ajuda. Me ajuda a alcançar os corações, me ajuda a alcançar as vidas que aqui estão, os que assistem pela internet, os que assistirão posteriormente, a fim de que, Senhor Deus, eu possa, de fato, Senhor, ser conduzido pelo Teu Santo Espírito e ter palavras corretas para levar a Tua palavra no coração de cada um. Que haja unção em mim, que haja o poder do Teu Santo Espírito para libertar, para curar, para transformar, porque eu sei que o Senhor é poderoso e misericordioso para fazer todas essas coisas, e eu peço que assim seja em nome de Jesus. Amém? Amados, eu quero estar falando hoje sobre alegria. A psicologia hoje, ela vai falar, inclusive, e é isso, todos nós que vivemos, já temos a noção, né? Só que a função das ciências é estudar de maneira mais profunda. Então, a psicologia hoje, ela chega a dizer sobre como algumas emoções beneficiam ou prejudicam algum órgão nosso. Um exemplo, a psicologia, ela diz que a fé, ela faz bem para o coração. Fala que a mansidão faz bem para o fígado. Aí, a gente que estudou o fruto do Espírito Santo, ó, que a mansidão, ela faz bem para o fígado. Vai dizer que a paz, ela faz bem para o intestino e para o estômago, quando a gente está em paz. E alguns outros, né, que a lista, ela, até porque a gente tem bastante órgãos, né, então a lista ela é um pouquinho grande, mas eu trago essas como curiosidade, para a gente saber como o nosso emocional, ele atinge diretamente o nosso corpo. E a alegria, além de diretamente ela alcançar o intestino, ela alcançar o fígado, ela consegue abranger alguns outros, mais de um órgão. A alegria, ela teria e tem que ser o nosso caminhar, o nosso existir. A gente conhece bem com o Salmo, ou a Bíblia, quando vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, né? E alguma outra tradução vai dizer que nós nos fortalecemos na alegria de Deus. Quer dizer, que Deus, Ele nos fortalece à medida que nós nos alegramos nele. Então, de maneira mais resumida, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E a gente, quando vai falar daqueles que já tiveram experiência, aquelas, né, melhor dizendo, que já tiveram experiência de serem mãe, ser mãe já é algo miraculoso, né? A criança formar dentro do ventre, você enquanto mulher, vê que um filho, uma filha saiu de dentro de você, né? Você ver isso tudo acontecer, eu, Rogério, não consigo
imaginar, não consigo alcançar como é isso. Aquelas que fazem a chamada cesariana, como foi o caso da minha esposa, elas praticamente não sentem dor no parto. Elas têm normalmente a alegria de ver o filho ou a filha saindo. Mas aqueles que vão de maneira totalmente natural, aquelas que vão de maneira totalmente natural, elas sentem ao mesmo tempo uma dor tremenda, a contração, que é a herança, segundo nós cremos, lá do pecado no Jardim do Éden, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, ela sente uma alegria indizível quando vê a criança sair, muito mais quando escuta o choro da criança. Quer dizer, é um pico enorme de alegria, como também é um pico enorme de dor. Mas normalmente, quem é mãe, a alegria da criança, do filho, da filha, suplanta, sobressai sobre a dor, sobre aquela agonia, talvez, da dor que está dizendo. Porque saber que teu filho ou tua filha nasceu, faz com que qualquer dor se torne uma dor pequenininha. Amém, mulheres? Vocês que são mulheres podem dizer isso melhor até do que eu. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque esse filho ou essa filha que você tem, e se você de fato é mãe, se você ama, esse filho ou essa filha vai te trazer muitas preocupações durante a criação. Não é assim, gente? É ou não é? Vai trazer preocupação quando está doente, preocupação quando faz alguma coisa errada, como toma uma decisão errada na vida, preocupação quando não vai bem na escola, preocupação de acordo com os amigos com quem está andando. E a gente poderia aqui enumerar um monte de preocupações essas que às vezes geram até tristezas, mas que ainda assim você continua alegre por ter o teu filho ou a tua filha. Amém, amados? Não é assim? E a gente que é filho, mesmo não tendo filho, já viveu isso em relação ao nosso pai. Nossa mãe, vê quantas vezes a gente deu dor de cabeça a eles, deu trabalho a eles, colocou um montão de pulga atrás da orelha deles, mentiu, decepcionou, entristeceu, mas ainda assim, por amor que eles têm por nós, eles se alegravam e se alegram por nós sermos filhos deles. Por que eu estou falando isso? Porque alegria, quando a gente de fato se alegra pela pessoa que a gente tem, nesse exemplo que eu estou dando do filho, quando essa alegria é uma alegria gerada por amor, por reconhecimento do outro, ela não nos exime, ela não nos tira, ela não nos exime de termos tristezas, de termos momentos de preocupações. Estão me entendendo até aqui, amados? Fazendo a comparação com o filho, a gente se alegra por ter o filho, ainda que às vezes o filho possa nos trazer tristeza, mas a gente se alegra. Quem aí já não viu mães indo lá no presídio, triste pelo filho estar preso, mas se alegrando pela possibilidade de ver o filho? Quem aí já não viu reportagem de mãe que o filho é um criminoso, entregou o filho, denunciou o próprio filho, porque sabe que o filho está fazendo errado, e numa esperança de que aquele filho sendo corrigido, ele possa de fato se consertar. E isto é, quando algo ou alguém nos alegra de verdade, a gente nunca permite que as dificuldades, as possíveis tristezas, dores, roubem de nós esta alegria. Tem uma música antiga que eu não lembro, uma música cristã, que fala isso, né? O ladrão da alegria, né? Mais ou menos isso, Alessandra? Quem roubou tua alegria? É uma música para criança, que vai falando sobre isso, sobre roubar a alegria. E eu quero estar falando isso. Quando eu falei sobre a psicologia, ela nos garante, ela nos afirma, isso é unânime, que o que nós pensamos se torna responsável pelo como nós vivemos. Isto é,
se eu tenho um pensamento pessimista sobre tudo, a possibilidade de eu realmente fazer aquilo dar errado, ou a possibilidade de eu nem tentar fazer algo, ela se torna muito grande, porque eu já vejo aquilo como aquele desenho da minha época. Isso não vai dar certo. Isso, sei quem lembra, isso não vai dar. Eu disse que isso não ia dar certo. A gente sempre vai ter dificuldade de ter êxito nas coisas, porque a gente já olha as coisas com a grande possibilidade daquilo dar errado. Então hoje, principalmente os coaches, têm trazido para nós o pensamento positivo, o positivismo, porque aquilo que ocupa a tua mente é o que vai te direcionar. Eu vou dar assim um outro exemplo mais ou menos bobo. Quem tem medo de altura, raramente vai subir em alguma coisa alta. Aquele que olha para a altura e tem a toda a segurança de que vai subir ali e vai ficar bem, independentemente da altura, vai subir naquilo ali tranquilamente. Um exemplo, eu salto de parapente, Rebeca já saltou de parapente, a gente gosta muito. A Alessandra, tu nem pensas em conseguir colocar a Alessandra dentro, pelo menos atualmente, dentro de um parapente para ela saltar. E para nós, a gente fala assim, poxa, quando que vai dar para a gente saltar de novo, né? Porque a maneira como que a gente olha é que vai refletir em como eu vou me comportar diante de cada decisão. Quem aqui já não ouviu falando assim, não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o problema o tamanho do seu Deus. O que isso está dizendo? É a perspectiva para a qual você olha para a situação. Deus continua sendo Deus, o problema continua sendo problema. A diferença que vai fazer em você é de como você trata cada um. Eu vou trazer um exemplo outro que a gente tem ouvido muito hoje em dia, sobre a história do copo. Quando a gente bota água na metade do copo, e a gente olha e diz, uns vão dizer, o copo está meio cheio, o outro vai dizer que ele está meio vazio. Vai ser sempre a perspectiva para a qual a gente vai olhar para esse copo. Estão me acompanhando até aqui, gente? Amém? Isso é em relação a tudo na vida. Porque muita gente vive depressiva, ansiosa, com fobia, porque são essas coisas que, intencional ou não, mas são essas coisas que têm ocupado a mente. É aquilo que a mente capta e faz aquele negócio ficar enorme. Alguns não conseguem controlar, vão fazer tratamento com terapia, com médico e por aí vai. Falando nisso, a Bíblia vai dizer em Filipenses 4:8, tudo que for de boa fama, tudo que for amável, tudo que for tratável, tudo que for cheia de misericórdia, tudo que for de entranhável afeto, se há algum louvor, se isso é bom, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, aquilo que eu leio vai influenciar na minha mente. Aquilo que eu vejo vai influenciar na minha mente. As conversações que eu tenho irão influenciar no meu comportamento. Eu estou dizendo tudo isso para poder dizer sobre a alegria que um cristão, que uma cristã deve ter. A gente está hoje, socialmente, aqui no Ocidente, celebrando o nascimento de Jesus Cristo. Para a gente que crê, é Deus nascendo de uma virgem, Deus se fazendo não só homem, Deus se fez um feto, Deus se fez um bebê, Deus se fez uma criança, um adolescente, Deus se fez um homem. E quando a gente abriu o culto, a gente leu Isaías 9, dizendo que viria o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, dizendo que o governo estaria sobre o ombro dele, e esse governo ele teria aumento, é um governo que vai crescendo. Isaías falou isso 700 anos antes de acontecer. A gente leu aqui Zacarias, e vamos ler de novo o que diz Zacarias, só para a gente lembrar depois do Novo Testamento.
Olha o que Zacarias vai dizer. Alegra-te. Alegra-te. Muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, filha de uma jumenta. Quem lembra como Jesus entrou em Jerusalém para no dia que ele ia celebrar a Páscoa? No jumento. Uma profecia que se cumpre à risca. Sabe quanto tempo depois? 400 anos depois. Tu preste atenção, Joelma. Chega Deus e fala para você hoje. Joelma, alegra-te, porque Jesus virá. E virá montado numa jumentinha. E está falando que é para você se alegrar muito. E o Deus que está dizendo isso, ele sabe que isso que ele está dizendo vai acontecer, só que vai acontecer 400 anos depois. Você vai viver esses 400 anos? Não. Mas ele está falando para você se alegrar hoje. Quando a gente vai abrir Romanos 12, vai estar escrito lá assim, ó. Alegre-se na esperança. Alegrarmos-nos na esperança. Aquilo que eu espero que vocês me entendam. A gente celebra um Deus que perdoou os nossos pecados. Algo que era para nos alegrar o tempo todo. Porque esse Deus, ele não só disse que voltará para nos buscar e para onde ele vai nos levar. Não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dores, não haverá mais angústia, não haverá mais enfermidade, não haverá mais pecado. Mas esse Deus, ele diz para a gente se alegrar agora, porque ele já veio, já nasceu, viveu, morreu na cruz, perdoando os nossos pecados, nos libertando do pecado, nos libertando da morte, nos fazendo vencedores sobre a morte e nos concedendo a vida eterna. Só que esse Deus que diz, alegra-te porque ele virá, alegra-te na esperança. A Bíblia no Velho Testamento, ela tem 5 divisões, não sei se eu vou lembrar todas. Leis, história, profetas, sabedorias e os livros deuteronômicos. São 5. Mais o Novo Testamento. De capa a capa, você vai ver falando sobre alegria. Quando a gente vai ler o Salmo 32, os 2 primeiros versículos, vão dizendo que nós devemos justos nos alegrar no Senhor, lá no Velho Testamento. E aí logo em seguida ele vai falar no versículo 3, que se você confessa a Deus os seus pecados, ele perdoa, enquanto que você não se arrepende e não confessa, os teus ossos secam. Lembram disso no Salmo 32? Mas quando ele diz, eu confessei o meu pecado, o Senhor me perdoou. Mas ele começa dizendo, alegra-te no Senhor, vós justos, exultai ao Senhor. O salmista um monte de vezes vai nos convidar a nos alegrarmos em Deus. O grande problema é que a gente diz que crê nesse Jesus, crê em tudo isso que nós falamos, mas diferentemente dos nossos filhos, nós achamos que em Jesus a tristeza ela pode ser maior do que minha alegria nele. Nós achamos que as angústias têm que ser maior do que a minha alegria nele, porque talvez Jesus de fato não seja o motivo da nossa alegria como são os filhos. Eu vou pegar de novo o exemplo, o filho pode dar dor de cabeça. A gente continua alegre porque ele é o nosso filho. Os filhos podem nos preocupar. Nós continuamos alegres por termos os nossos filhos. Amém? Não é assim? E quando vem para Jesus, tudo vira um motivo para a tristeza ser maior, para a angústia ser maior, para o desespero ser maior, para a desesperança ser maior, enquanto Paulo está dizendo, alegrai-vos na esperança. Filipenses 4 vai dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E está dizendo isso um povo que está passando perseguição.
Paulo e Silas estão presos em Atos 16. E eles fazem o quê? Estão alegres no Senhor, oram e cantam a Deus. Por quê? Porque Cristo é a maior alegria deles, e por ser a grande alegria deles, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nada do que for, vai superar a alegria que eles têm em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente hoje, Natal, faz cantata, celebra. Há igrejas que até para ensaiar uma cantata tem briga, tem desavença. Graças a Deus isso aqui a gente não viveu, louvado seja o nome do Senhor. Porque na verdade, não é Cristo a alegria. Se Cristo for o motivo da nossa alegria, né, gente não canta? Cristo é o motivo da nossa alegria. Eu nunca vou estar preocupado em querer ter briga com ninguém, porque meu Cristo, Ele me alegra e me faz viver em paz, ainda que na vida sobrevenham as aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. Eu entendo que nos falta entender quem é Jesus. A gente leu Isaías, e se você for ler Isaías, ele vai falar muito de Jesus. A gente leu Zacarias dizendo, exultai, alegra-te, ele virá. E olha que Jesus está falando isso, eles não viram Jesus. Nós sabemos que ele veio e que ele habita em nós. Você sabia que há mais provas científicas sobre Jesus, o homem, ter nascido, do que sobre Platão ter existido? Do que sobre Aristóteles? Há muito mais probabilidade. Quer ver um exemplo? Filipenses, esse livro onde está escrito, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. No capítulo 4, versículo 4. Filipenses foi escrito mais ou menos, no ano 62 da nossa época, 62 depois de Cristo. Quando foi escrito, Paulo já tinha fundado a igreja, ele já tinha ido lá, fundado a igreja vai tendo alguns problemas e Paulo vai escrever para essa igreja. Então, digamos que tinham se passado 10 anos de que Paulo tinha tido lá. Então, ele escreveu, ele teve lá no ano 52. Jesus Cristo morreu no ano 33. Então, quem for bom aí de conta, dá quanto? 19 anos, é isso daí. 19 anos de distância da morte de Jesus. Quando Paulo está sendo perseguido, que era a perseguição que estava acontecendo sobre essa igreja, nunca a perseguição era sobre se Jesus existia ou não. A perseguição era dizendo que era uma nova doutrina, que era para adorar, estava mandando adorar Jesus no lugar de César, era uma nova religião. A perseguição era sempre sobre a pregação. Nunca disseram que Jesus Cristo era uma mentira, era um engano, porque eles sabiam que Jesus Cristo existiu. Então, cientificamente, aí eu poderia dar um montão de outra explicação, nós temos muito mais provas para crermos em Jesus do que crermos no monte de gente que na escola nos ensinam que eles existiram e escreveram para a gente. Eu estou querendo dizer isso, que se a gente entender de fato quem é Jesus, a gente vai ter uma vida de alegria. Porque Jeremias escrevendo em Lamentações disse, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Meu Deus, você tem Jesus para trazer à memória, para te dar esperança. Tu tens Jesus que diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tu tens Jesus que lá em Isaías 49:15, Deus dizendo, ainda que uma mãe que gerou, amamentou o filho, pudesse esquecer-se dele, eu todavia jamais me esquecerei de vocês, porque vosso nome está escrito no livro da vida. Tu tens Jesus dizendo, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o meu Espírito. Tu tens Jesus dizendo, eu te dei autoridade para ser meu testemunha, para pregar no meu nome, para curar enfermos, para expulsar demônios.
olhos. E tu tem Jesus dizendo que nós somos a menina dos olhos dele. Tu tem Jesus dizendo que ele voltará para te buscar, que nada vai acontecer na sua vida se não for da vontade dele, desde que tu viva no centro da vontade dele e se alegre nele. Só que a gente não se alegra. Tudo rouba a nossa alegria. A gente vindo para cá, amanhã a gente vai saber, né, de fato, antes de sair de casa, a gente teve uma notícia de um exame que minha filha fez, que não é não é um resultado bom. E amanhã a gente vai saber, né, como é que está essa história, mas não é bom. E aí minha esposa já ficou nervosa, minha filha já foi falar para mim, o senhor nem teve reação, né? Aí quando eu abracei aqui, que a senhora chegou, viu, eu estava falando para ela, filha, eu creio no meu Cristo. E eu não me abalo tão facilmente com essas coisas. Porque Ele é o Deus da minha vida e da minha família. A minha confiança e esperança está nele. A alegria da minha existência, de eu ter uma família, de eu ter filhos, vem do meu Senhor, do meu Salvador. E se tiver que passar pelas águas, elas não vão me submergir, porque o Senhor é o que nos guarda. Se tiver que passar pelo fogo, a chama não arderá em nós, porque Ele é o que nos guarda, é o Deus, é o general de guerra, é Ele. Só que a gente deixa tudo roubar a nossa tristeza. Roubar a nossa alegria. Deixa tudo entristecer o nosso coração. Tudo nos deixa angustiado porque a gente não entendeu quem é Jesus. Se a gente entendesse quem é Jesus, não estou dizendo que a gente não vai ficar triste. Se vocês lembram que eu falei no começo da pregação, a tristeza ela pode vir, mas ela nunca vai superar o tamanho da alegria que temos de ter Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Libertador, como aquele que guerreia as nossas causas, como aquele que nos ama como a menina dos olhos. Nunca! Está escrito, com amor eterno, eu te amei, com bondade eu te atraí. Esse é o nosso Deus. É esse que Paulo vai escrever aos Romanos, que antes de nós o conhecermos, ele nos amava. Imagina agora quando estamos nele. Eu quero que tu abras comigo em Romanos 14, porque essa passagem eu quero ler com você. Abra aí Romanos 14. Versículo 17, vai falar sobre o reino de Deus. Abriram? Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é. O que ele vai falar que não é, são coisas que normalmente nos deixam tristes, angustiados, aflitos. Ele vai dizer, o reino de Deus não é comida, nem bebida, não é isso. Mas então o que é o reino de Deus? Aí ele vai dizer, mas é justiça, paz e alegria, onde? No Espírito. A alegria por esse Espírito que habita em nós. O Espírito Santo habita em vocês, amados, amém? Isso não é que tem que ser um motivo de alegria. Teu nome está escrito no livro da vida, amém? Isso não tinha que ser motivo de alegria? Alguém é maior do que o teu Deus? Isso não teria que ser motivo de alegria? Alguém te dá uma paz diferente ou melhor do que a que Jesus Cristo te dá, melhor dizendo, melhor do que a de Jesus? Não, Ele dá a paz que excede, transpassa, ultrapassa todo entendimento. Alguém prometeu a você, como Ele prometeu, que independentemente do lugar que você estiver, daquilo que você estiver passando, que vai estar contigo sempre, jamais vai te abandonar, vai te desamparar? Nunca ninguém fez isso. Mas Jesus é aquele que está conosco todos os dias. Ele é o nosso maravilhoso, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso Deus forte, Ele é o nosso ajudador, libertador, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o príncipe
da paz. Ele é o começo e o fim, é o alfa e ômega, é o que promete e cumpre, é aquele que nenhum de seus planos podem ser frustrados, mas Ele é o nosso Deus. Meu Deus, se isso não nos alegrar, o que mais vai nos alegrar? Então eu só consigo entender que nos falta a compreensão real de quem é Jesus. E de quem é Jesus para nós. De quem nós somos para Ele. Porque o filho, a filha, um dia vai embora. Um dia, em alguns casos que a gente conhece, se rebelam contra os pais. E aí a gente continua se alegrando só por saber que estão vivos. Acho que foi ontem, eu e a Alessandra estávamos vendo uma reportagem, acho que foi na Record, sobre a Cracolândia lá em São Paulo. Eu não sei quantos aqui viram. E aí, de maneira específica, eles mostraram sobre uma mãe de uma menina de 21 anos, que desde os 15 anos está na Cracolândia, está envolvida com essa droga infernal, e a mãe vai lá, só na esperança de poder encontrá-la, sem saber se pode ou vai encontrá-la, porque às vezes não a encontra. E ao mesmo tempo que havia tristeza no coração da mãe, e ela chorava, havia alegria dela saber que a filha estava viva. Havia alegria quando ela lembrava de quem é a filha dela, da filha carinhosa, da filha prestativa, sofrendo por uma filha que a gente ora a Deus para que ela a tenha de volta. E a gente sabe que tem que ser Deus mesmo nesse vício infernal. Mas essa alegria misturada com a tristeza de uma mãe ter que ir lá na Cracolândia para ver uma filha, sabendo do estado que ela pode estar, mas ao mesmo tempo em poder se alegrar por saber que a filha está viva. A alegria é maior do que a tristeza das condições que vai encontrar a filha. Porque a alegria de saber que a filha está viva a faz ir naquele lugar terrível, com pessoas em estados de calamidade, e ela poder se alegrar por saber, mas minha filha ela está viva. A gente não consegue ter essa alegria por Jesus Cristo. Vida econômica, e o reino de Deus não é comida, nem bebida. Vida econômica tira da gente a alegria. Uma carne que queima às vezes, tira da gente a alegria. Uma casa que inunda d'água, tira da gente a alegria. Quando vocês sabem as coisas que eu passei aqui, né, como o meu carro ter sido furtado, entre outras coisas. Quando vocês me viram de cara triste aqui, emburrado, você falou que eu não tenho sentimento? Só Deus sabe que eu tenho, graças a Deus, eu sou gente. Mas eu não aceito que essas coisas tirem de mim a alegria de Jesus Cristo ser meu Senhor. Eu não aceito que essas coisas tirem de mim, ainda que elas me aborreçam, me entristeçam, ainda que elas levem consequências econômicas para minha casa e às vezes até emocionais, mas eu não permito que essas coisas tirem de mim a certeza de que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Ele cuida de mim ainda que eu não entenda, e por eu saber quem Ele é, eu não deixo a tristeza ser senhora de mim, mas a alegria do Senhor é a minha força. Saber que Deus é o meu Deus me alegra, porque eu sei que Ele, ainda que eu não entenda a maneira dEle fazer, e não entendo mesmo, mas eu tenho a fé de que Ele cuida de mim. Ele cuida da minha esposa, dos meus filhos, Ele cuida da gente, Ele é o meu Deus. Do contrário, eu rasgo a minha Bíblia e vou fazer outra coisa. Mas enquanto a minha fé for nele, isso alegrará o meu coração. Saber que sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ante a si mesmo se humilhou, fazendo-se semelhante
ao homem, em forma de homem, se fazendo servo e morrendo na cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse Deus que me alegra. É esse Deus que é o motivo da minha canção. Por isso, quando eu canto, Ele é o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu canto mesmo. Não é algo gravado. Eu creio que Ele seja tudo isso. E isso me alegra. Eu sei que uma palavra dEle pode mudar toda e qualquer situação. E Ele é o meu Deus. E se Ele não fizer, eu continuo me alegrando dele, porque na palavra diz que ele não precisa de conselheiro, ele sabe como trabalhar. E no final, vamos poder dizer: alegra-te ainda, mas alegra-te muito, porque tu verás o Redentor vindo nos céus, e dizendo: venha bendito do meu Pai, venha bendita do meu Pai, possuí por herança tudo que tenho preparado para vós, desde antes da fundação dos séculos. Isso não é motivo de alegria? Deus te chamar de noiva dele. A noiva por quem ele deu a vida. A noiva por quem ele zela. A noiva por quem ele guerreia. Ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. Eu vim aqui essa noite para te dizer: deixe Jesus ocupar a tua mente. Deixe as promessas de Deus ocuparem a tua mente. Que a tua esperança em Cristo te alegre. Que o Espírito de Deus possa encher todo o teu ser, te convencendo que tu és precioso, é preciosa para Deus, e que isso alegre o teu coração. Que tu nunca permitas que qualquer dor dessa vida fale mais alto do que a alegria de você ser de Deus, ter sido selado, selada com o Espírito Santo da promessa, sabendo que um dia Ele te buscará para a eternidade. Alegre-se. Amém, igreja? Vamos buscar fazer isso? Trazer à memória o que dar esperança. Alegrarmos com esse que não nos desampara. Com esse que é socorro bem presente na hora da angústia. Com esse que é refúgio e fortaleza. Amém, amados? Você crê nisso, amados? Vamos exercitar essa fé? Vamos aprender quem é Jesus? Vamos olhar para Ele, como disse o salmista: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro venha do Senhor. Me alegrarei e exultarei ao Deus da minha salvação. A minha alma exulta, vai dizer o salmista, no meu Deus, o meu Criador. Pare de olhar para a tua tristeza, ou para aquilo que te dá tristeza. Para de olhar para aquilo que te angustia. Para de olhar para aquilo que te limita. Olhe para o Senhor. Tão somente para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Separe seu dízimo e sua oferta.